Antes, quero fugir da pauta para passar a informação, que é sempre prioridade para vocês aqui, em relação à possível contratação do Gonzalo Tapia, atacante chileno que joga no River Plate. O São Paulo negocia o empréstimo do jogador. Então, a informação que foi divulgada primeiramente pelo André Hernan, parceiro nosso aqui também, e aí eu pude apurar alguns detalhes dessa informação, né? Então, eles estão, negociando esse empréstimo até dezembro de 2026, então seria um vínculo até o fim da próxima temporada. Já tem uma negociação muito avançada com o staff do Gonzalo, né? Então isso já está muito adiantado, bem encaminhado, mas ainda não tem um acordo com o próprio River Plate, que é o clube, né, que vai fazer esse empréstimo, pelas metas da opção de compra que pode virar uma obrigação. Vai ser um contrato parecido com o do Enzo Dias, né, que chega por empréstimo com opção de compra em cima de metas, tempo de jogo pode virar uma obrigação, mas ainda não tem aí esse fator comum entre as partes, porque tem uma concorrência também, tem outros clubes que estão de olho na contratação, querem então, né, contratar o Tapia também, então esse é um entrave para esse negócio e estão bem incomodados com esse vazamento internamente também, porque sabem que essa concorrência fica de olho quando vaza a informação cedo, como vazou a informação do Tapia. Pri, queria que você comentasse um pouco em relação a essa busca por um atacante, não destrinchar muito o jogador, né? Imagino que você não tenha amplo conhecimento para falar do Tapia, mas falar um pouco dessa busca por esse nome do ataque e essa possibilidade de empréstimo, esse modelo de negócio, a sua opinião em relação a essa informação que a gente traz. Esse modelo de negócio, né, Gabi, é muito o que o São Paulo vem, de fato, buscando no mercado, né, que são as oportunidades de mercado. O São Paulo tem um scout que trabalha nisso, pelo que a gente vê das notícias. Foi uma pesquisa, de fato, do scout do São Paulo. Tudo bem que é um clube ok, né? Não é que foi um scout do tipo, nossa, achamos lá na Série D do Campeonato Paraguaio, foram num clube de relevância, enfim, acharam essa oportunidade. De fato, é ruim, né, quando essas coisas vazam, Gabi, porque a gente sabe que isso atrapalha muito o clube, ainda mais o São Paulo, que não tem dinheiro para nada, nem para competir com ninguém. Então, você coloca o cara muito em destaque quando você faz esse tipo de informação nesses momentos. Cara, me surpreende um pouco, tá? Posso estar errada, porque a gente não sabe se tem um andamento super acontecendo para alguém para o lugar do Oscar ou para a lateral direita, mas não me parece uma ordem de prioridade que eu acho, por exemplo, que né? Até porque o São Paulo tem algumas opções, acho que principalmente pelas pontas acaba devendo um pouco, mas tem opções no ataque, daqui a pouco o Caleri volta também no começo da próxima temporada, no final dessa ainda. Então eu achei que o São Paulo se movimentaria primeiro por onde precisa mais, né? Que para mim é a lateral direita, e se for para ser mais um, seria um substituto para o Oscar, que não vai aguentar a temporada inteira. E a gente já sabe que o Luciano não vai bem ali, o Rodriguinho para mim não tem o mesmo nível do Oscar também. Então, eu achava que essas seriam as prioridades, né? Então, me pegou de surpresa essa parte, mas é complicado também a gente vir aqui ficar batendo, porque às vezes está rolando também nos outros lados, nos outros lugares, a gente só não vazou, né? Mas imagino que esteja rolando sim essa busca, e acabou que essa foi a que vazou, né? A do atacante. Eu não tenho propriedade para analisar muito o jogo dele, Gabriel, não acompanhei. Mas imagino que se o Crespo aprovou, deve ter alguma coisa que condiz com o que ele espera do São Paulo na temporada, né? Independentemente de estilo de jogo, já que o São Paulo pode se adaptar conforme o adversário, se ele aprovou, né? É um cara que o São Paulo vai se mexer e tentar ao máximo trazer, por mais que esse vazamento atrapalhe, né? Exato. Então, assim, a gente até trouxe a informação na última semana, Renan, em relação à busca do São Paulo no mercado, porque o São Paulo, então, recebeu uma lista de muitas indicações do Crespo, mas eu até trouxe isso durante a última semana, que é o seguinte, o São Paulo tem essa lista, tem possibilidades, mas hoje não consegue fazer nenhum movimento que não seja empréstimo ou um cara livre no mercado. E o empréstimo seria para pagar, cara, na próxima temporada, para entrar no próximo balanço, que seria o fato do Gonçalo Tapia, caso consiga concretizar essa negociação. São Paulo hoje tem 3 alvos, lateral direito, zagueiro e esse cara mais de ataque aí, que pode jogar pela ala também, que é o que eles enxergam, que é um pouco da característica do Tapia. A gente vai trazer os números dele aqui também,
mas é um jogador aí, então, que São Paulo tem no radar. Esse modelo, Renan, de assim, tentar contratar, esse modelo de você estar, estar em busca no mercado, né, com uma limitação financeira, obviamente dificulta. Mas por ser um cara que está num grande clube, que já tem uma experiência, você gosta desse modelo, Renan? A questão não é nem gostar, né, Gabriel? A questão é a única opção que o São Paulo pode fazer. O São Paulo não pode disputar ele com ninguém. Por isso que fica bravo quando tem o vazamento. Né? É óbvio que as outras equipes brasileiras que nem estavam pensando nesse... Não, opa, peraí, vamos dar uma olhadinha nesse rapaz aí. Né? E se é algum que tem um pouquinho mais de dinheiro, quem sabe necessite dessa posição e contrate. Eu posso falar muito pouco desse jogador, mas falando em números... Esse ano de 2025, se juntar os minutos que ele jogou, sempre saindo do banco, não dá 200 minutos. Né? Praticamente não jogou esse ano. Vi alguns vídeos dele, característica de velocidade. É um jovem, né? 22, 23 anos, se eu não me engano, um negócio assim. É um jovem, jogador de velocidade. E, cara, para mim é muito complicado. É você trazer uma aposta. Certo? É um jogador do River. É uma aposta. É uma aposta. É um jogador do River que não jogou pelo River esse ano praticamente. Então você está fazendo uma aposta. Uma aposta eu faço com os meninos da base. Aposta eu faço com os meninos da base. Ele tem 22, 23 anos. Meu pensamento é esse. Nós estamos com dinheiro, nós vamos fazer uma movimentação para trazer um jogador que nós vamos colocar a camisa 9 nas costas dele, ele vai entrar e vai jogar. Opa, peraí, beleza. Não é o caso. Esse tipo de movimentação é que eu não entendo. Eu não sei se eu estou explicando direito. Me incomoda muito esse tipo de movimentação. Por quê? Você acaba que inevitavelmente, você tira um pouco do espaço dos meninos da base, né? Para uma aposta. A aposta é com a base. Repito, a aposta é com a base. Não pode ser com o jogador que você está trazendo do River. A não ser que como é um jogador que é chileno, mas está na Argentina, quem sabe o Crespo o staff dele tenha muito conhecimento. E desculpa, falaram que foi o scout no São Paulo que viu isso daí. Não foi, então deveria ter contratado ele em janeiro, em dezembro, porque esse ano ele não jogou. O que o scout viu esse ano, eu não sei, porque esse ano ele não jogou. Então deveria ter indicado ele o ano passado. Em dezembro do ano passado, quando ele ainda estava na Universidade Católica, né? Então, cara, eu entendo a movimentação pela questão financeira, mas não concordo. Não concordo. Não é um jogador que você fala assim, daí, camisa 11, a 9, a 10 é dele, bota para jogar e ponto final. Não é. Então, eu não e assim, torço que se ele vier, que ele cumpra o que é o esperado, que ele consiga jogar, que ele dê o resultado. Mas antes dele entrar em campo, eu não consigo entender. Desculpa. E aí, Pri, para a gente também trazer um pouco mais de informação em relação a esse jogador, né? Ninguém aqui viu ele jogar de uma forma que a gente pode trazer uma opinião mais concreta, mas ele atende muito a esse pensamento do São Paulo de ter um cara que joga em todas as posições ali do meio para frente, né? Então ele joga pela direita, já caiu pela esquerda e já caiu como centroavante também. 23 anos, veio da Católica, é chileno, tem 22 gols na carreira em 124 jogos, né? Então ele é um jogador aí também que cai pelo lado, né? 10 assistências, teve uma boa passagem pela Católica, que foi o que despertou a atenção do River Plate para contratar então esse jogador, e pode chegar no São Paulo por empréstimo, então seria esse modelo de negócio que a gente está mencionando por aqui. E esse modelo, Pri, a gente menciona, né? O São Paulo hoje não tem dinheiro para fazer uma contratação que você vai desembolsar uma grana mais violenta assim para contratar, então ou vem livre no mercado ou vem por empréstimo com opção de compra que pode virar uma obrigação. Ele tem contrato com o River até o fim de 28. Você concorda com essa busca por um ponta, já tendo em vista que o São Paulo hoje tem Henrique, Lucas Ferreira, jogadores que podem ser importantes para a temporada, que vem da base também? Você acha que faz sentido ir buscar um cara no River Plate que tem uma característica parecida, entre aspas?
Eu acho que faz sentido quando você consegue fazer várias contratações, né, Gabi? É muito o que eu falei, eu acho que tem que ter uma ordem de prioridade, e nesse momento a lateral direita me parece uma prioridade. Ao mesmo tempo que até alguém aqui falou que assistiu um vídeo de 7 minutos dele. Quem foi? Deixa eu ver. O Murilo. Eu não assisti ainda nenhum vídeo, né? Como você sabe, eu acabei de acordar. Mas acho que a gente, quando a gente tiver uma noção melhor, às vezes pode ser uma contratação pensando em ala também, né? Jogando com os 3 zagueiros. Porque quando a gente monta o São Paulo com os 3 zagueiros, as alas são. Não é um problema, mas é um desafio de fato, né? Porque você tem a opção, obviamente, de ir com os laterais normal ali, Cédric e Enzo Dias, mas o Cédric não estava dando muito certo, né? Muito bem o perfil do Enzo Dias, o Wendel não deu muito certo ainda que eu acho que o Wendel talvez se encaixe melhor nesse sistema do São Paulo, caso jogue com uma linha de 3-5-2. Então, às vezes, pode ser que seja um jogador com esse potencial, né? Que se encaixa nesse estilo de jogo do Crespo. Ontem mesmo eu fui montar uma escalação, hoje eu vou postar uma escalação no Instagram. Eu falei para o Senna, falei, cara, minha vida tá muito tranquila, aí eu vou postar um vídeo lá para buscar um pouco de polêmica, xingamento e tal. E aí, na hora de montar ali a ala direita, é um desafio, né? Tirando o Cédric. Porque para mim não tem que ser o Cédric, porque ele já foi muito mal jogando como ponta. E eu acho que é uma possibilidade ao longo do jogo você encaixar o seu time para esses caras virarem pontas, né? Junto com quando ataca eles sobem, quando defende eles descem para uma linha de 5. Então, acho que pode ser um movimento pensando nisso, não é de tudo ruim. Mas aí eu não sei se o Gonzalo Tapia é esse cara, entendeu? Aí eu preciso, de fato, entender melhor como é a maneira que ele joga, para ver se ele pode somar jogando nessa ala, porque eu acho que hoje o São Paulo jogar com pontas, com todo mundo à disposição, até dá, mas assim, um desfalque, 2 desfalques, a gente já viu que fica muito complicado. É um esquema que o Zubeldia tentou muito e matava completamente o centroavante do time, né? No caso, o André Silva, o Caleri, se o Julian jogasse também, o Renan sempre fala isso, né? Mas, obviamente, pode ser uma opção também, né? Se ele decidir um jogo que ele vai jogar com uma linha de 4 atrás, o São Paulo não tem muitas opções na ponta experientes, né? E aí que entra uma dúvida, né? Porque o Gonzalo também não chega a ser super experiente, né? Mas, enfim, são coisas do futebol que a gente fica tentando entender, né? Então, Gabriel, rapidinho. Diga. Pela minha falta de conhecimento do jogador, a não ser que ele possa exercer essa função que a Pri falou, como ala, numa linha numa formação de 3-4-3, 3-5-2, ele faça a ala. Se o Crespo estiver vendo isso, nessa oportunidade desse jogador, tudo bem. Do contrário, não vejo sentido e muito menos necessidade, né? Porque você acaba que você vai tirar, inevitavelmente, espaço de outros jogadores que são importantes para o São Paulo, também pensando financeiramente. E esse negócio do balanço, né? Porque vai jogando tudo lá para frente, vai empurrando com a barriga, né? Imagina o balanço em 2027, que seria o balanço do ano de 2026. Porque daí lá você vai ter que ter o Marcos Antônio, aí lá você vai ter que pagar tudo e ir pagando todo mundo, né? Você imagina o balanço lá na frente se não conseguir vender ninguém, né? Então, cara, a situação de São Paulo financeira é muito complicada. Então, a nossa discussão aqui, quando é falado o nome de um jogador, não é simplesmente se o cara é bom, se o cara vai somar, se ele é importante, se o São Paulo está precisando para essa posição, não. O debate ele fica muito mais amplo pela situação financeira. Infelizmente, é assim que funciona, né? O Palmeiras vai na Inglaterra contratar um jogador. Há pouco tempo atrás, isso era impensável. Um clube brasileiro chegar e tirar um da Premier League. Né? É o que os caras fazem hoje, o Flamengo, o Palmeiras. Então, cara, infelizmente o nosso debate ele fica muito amplo, só que, ao mesmo tempo, limitado na análise de jogadores.
Ô, Sá, o Eric Diga. comentou aqui, né? Gabriel, analisa o SofaScore, vai ficar mais fácil para vocês comentarem. Eu não consigo comentar jogador com base em internet, né? Com SofaScore, Transfermarkt, não consigo falar sobre atleta em cima disso. Porém, eu fui matar a curiosidade de ver no SofaScore, né? Eu fui ver os pontos fortes. Eu vi isso aqui também. Aí tá lá, pontos fortes, Renan. 100 pontos fortes notáveis. Pontos fracos, passe e controle de bola. Eu acho que é melhor a gente assistir mesmo do que se basear no SofaScore, porque se basear no SofaScore, ferrou. E a Pri falou também que não sei quem mandou a mensagem aqui, acho que foi o Murilo, né? O Murilo sempre manda mensagens muito criativas. E ele falou que ele assistiu 7 minutos de vídeo, né? Conta pra nós aí, Murilo. Do Gonzalo. Eu tava dando uma olhadinha no vídeo também. Cara, foi o que eu falei uma vez, né? Vídeo de melhores momentos. Se você for ver o meu vídeo no YouTube, você vai pedir minha contratação hoje. Por quê? São 8 minutos de vídeo que eu só acerto. As canetas que eu tomei, os erros, quando eu errei o passe, saiu o gol do adversário, eu não coloquei no DVD, entendeu? Então, cara... Mais fácil, isso né? Isso daí é muito relativo, a gente análise disso daí. A análise de um jogador é ele em constância, jogando sempre, tendo sequência, aí sim a gente consegue analisar ele de uma forma... Agora, DVD, cara, esquece isso daí, mano. SofaScore, pô, esquece essa parada aí que não... Isso aí são números muito vazios. Outro dia na live do UOL, a Domitila Berck, ela falou, tem acho que é a Opta que chama, né? Que dá as estatísticas de probabilidades e não sei o quê, né? Daí eu falei para ela, esse Opta aí treina quem? Ele é treinador de qual time? Porque, cara, futebol não é assim. Futebol você analisa de uma forma diferente, né? Com sequência. O Marcos Antônio, para mim, um mínimo de sequência que ele teve, ele mudou completamente minha opinião do que eu tinha antes, certo? Então, a gente ficar vendo DVD, cara, esquece isso daí. Isso aí não... Para mim, desculpa, eu sei que o futebol tem mudado, a análise do futebol tem mudado, né? As comissões técnicas em si têm mudado, mas, na minha opinião, esse tipo de análise eu não... Sinceramente, para mim, não vale de muita coisa, não. Sem eu ver uma sequência de jogos do cara. É isso, e só para então a gente fechar esse assunto, para a gente avançar na pauta aqui, né, falar um pouquinho mais do Tapia para vocês. Ele foi especulado no começo do ano no Vitória, Vitória chegou a negociar aí, então a contratação dele, não chegaram a um acordo, e há cerca de 15, 20 dias foi tentado também pelo Atlético Paranaense, aqui do Brasil também, né, que está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, tentaram o Tapia, não conseguiram contratar, e agora o São Paulo é o terceiro interessado brasileiro aí num curto período de tempo no Tapia para tentar essa contratação. Ele não entra em campo desde o dia 20 de março contra o Ciudad de Bolívar pela Copa da Argentina, ficou no banco em outros jogos, mas não entrou. Tá aí então as informações do Tapia.